Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rami e na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso estudo com funções. Esse assunto ele é extremamente importante, ele pode ser aplicado e modelado nas áreas de física, biologia, química e até mesmo nas áreas sociais. Então vamos começar? Olha só, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que eu consigo expressar por uma medida. Alguns exemplos disso velocidade, eu consigo expressar através de uma medida. O tempo, vazão. O que é vazão mesmo, professor? É a quantidade, por exemplo, de água que sai da torneira no intervalo de tempo. Temperatura. Bom, a ideia de função está presente quando relacionamos duas grandezas que são variáveis. Então, essas grandezas são variáveis. Veja alguns exemplos. Então, imagine que você foi lá no supermercado com a sua mãe e verificou que uma caixa de suco, tá aqui, ó, eu tenho duas grandezas tratando aqui, número de caixas de suco e o preço a pagar. E você verificou conforme a moça do caixa ia passando as caixas de suco, você ia acompanhando o registro que ela fazia. Então, olha só, uma caixa de suco custa, vamos supor aqui que uma caixa de suco custe R$ 2,80, certo? Duas caixas de suco, que conta você vai fazer para determinar o preço a pagar? Duas caixas vai dar R$ 5,60. Se for três caixas, o que você vai fazer? Vai dar R$ 8,40 e assim sucessivamente. Então, para você conseguir determinar o preço a pagar para X caixas de suco, quantas caixas de suco você vai comprar? Não sei. Então, se você não sabe quantas caixas de suco você vai comprar, não tem como você definir qual o preço que você vai pagar. Então, eu posso expressar esse preço a pagar da seguinte maneira: R$ 2,80 vezes X. Pensando num modelo matemático, eu consigo fazer da seguinte maneira: coloco o Y aqui para representar o preço a pagar, e as caixas de suco eu posso representar pela letra X. E aqui eu tenho uma expressão matemática. E essa expressão é considerada função, porque as grandezas x e y, onde x está representando aqui o número de caixas de suco e o y, o preço a pagar, elas vão variando de acordo com o quê? Varia de acordo com a quantidade de caixas de suco que eu compro. Então, para cada caixa de suco que eu compro, eu tenho um respectivo valor. E vale muito a pena mencionar o seguinte: nessas duas grandezas que eu tenho aqui, uma é dependente da outra. Perceba que não tem como você dizer assim, quanto eu vou pagar, se antes você não souber quantas caixas de suco você tem. Então, vamos definir o seguinte: o X aqui nesse caso, nós vamos chamar ele de variável, ele é um tipo de variável independente. E o Y, nesse caso, vai ser a variável dependente. E em situações como essa, é muito importante você saber quem é a variável independente e a variável dependente. Eu vou mostrar um outro exemplo que talvez abra sua mente aí, seja mais prático para você do que essa. Imagine a seguinte situação: você tem aqui, eu tenho esse percurso, e nesse percurso eu tenho um carrinho que vai andar nesse percurso. Olha lá o meu carrinho lindo, maravilhoso. Eu vou colocar uma velocidade que esse carrinho vai ser acelerado. Ele vai ser acelerado a 90 km por hora. Bom, o que isso significa? Significa que a cada hora o carrinho ele consegue deslocar 90 km. Então, se eu fosse montar uma tabela aqui, eu montaria uma tabela da seguinte maneira: eu colocaria aqui o tempo em horas, é uma grandeza, e eu tenho uma outra grandeza aqui, que no caso é a distância percorrida por esse carrinho. E a distância percorrida por esse carrinho está em quilômetros. Em física, tem um estudo na cinemática, você estuda o movimento uniforme. E o que seria o movimento uniforme? É quando a velocidade de um móvel é constante.
ou seja, ela não muda. Então o cara pisou lá no acelerador e ele permaneceu constante. Então o que significa? Vamos supor que em 1 hora, você acelerando nessa velocidade, qual vai ser a distância que você vai ter percorrido? 90. E se você permanecer dentro desse carro por 2 horas, vai ser 180. E se você permanecer durante 3 horas dentro desse carro, vai ser 270. E assim por diante. Então o que você está percebendo? Que a distância ela é determinada conforme o tempo passa. Então conforme o tempo vai passando, a distância também variando. Então eu tenho 2 variáveis. Uma variável é o tempo e a outra variável é a distância. Agora uma pergunta que você tem que se fazer. Qual que é a variável que é dependente e qual que é a variável independente? Nesse momento eu sugiro que você pause o vídeo e tenta responder essa pergunta. E aí, conseguiu responder? Olha só, nesse caso aqui, quem que depende de quem? A distância, ela depende do tempo. Então, nesse caso, eu digo que a distância está em função do tempo. Assim como nesse caso, o preço a pagar depende da quantidade de caixas de suco. Então, nesse caso, eu digo que o preço a pagar está em função do número de caixas de suco. Como é que eu posso expressar isso aqui através de um modelo matemático? Da seguinte maneira, eu posso chamar esse tempo aqui de uma letra, vou chamar de x. E essa distância aqui, eu posso chamar de y. Professor, vai ser sempre assim, x, y, x, y, x, y? Gente, na verdade, você pode escolher a letra que você quiser. Professor, eu prefiro chamar aqui de t, porque tempo começa com t, posso chamar de t. Distância começa com d, posso chamar de d, pode chamar de d. Então você tem aí essas 2 grandezas que variam. Se eu for escrever um modelo matemático, fica assim: distância é igual a 90 vezes t. E aqui eu tenho uma função, um modelo matemático que me expressa essa situação. Para cada intervalo de tempo que eu percorrer nesse carrinho, vai ser determinado uma distância. Bom, pessoal, eu poderia mostrar outros exemplos, mas a ideia aqui é muito simples. Diante de várias situações que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês, a primeira coisa que você precisa analisar é quais são as grandezas envolvidas nesse problema e distinguir qual que é a variável dependente e qual que é a variável independente. Se ficou muito confuso, sugiro você assistir o vídeo novamente, pausar, voltar, tirar suas dúvidas lá no Google Class e a gente vai se comunicando aí. E na próxima aula a gente vai apresentar a definição de função. Até mais, fica com Deus.